in love with your body, something great. I'm in love with the shape of you. Fala galera, sejam bem-vindos, eu sou Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, esses dias eu encontrei com um amigo meu que é engenheiro eletrônico formado pela UERJ. E ele comentou comigo assim, teve até um fato engraçado, que ele era dono de uma pensão. E um dia eu estava conversando com ele e ele comentou comigo que fazia engenharia eletrônica. Eu falei, pô cara, então você vai gostar de ver meu canal no YouTube. Aí eu comentei sobre o vídeo meu, aquele técnico de eletrônica versus técnico de informática. Ele, pô cara, lá na faculdade nem se amarra nesse vídeo, fica mó briga, os caras de eletrônica, os caras de informática. Aí ele falou que tava com um canal no YouTube e com 50 e poucos mil inscritos, com não sei quantos milhões de visualizações. Eu, caraca, eu fiquei todo animado. Eu falei, pô, mas eu vim divulgar aqui o canal dele, que é esse aqui, ó. Tá de brinca. Deixa eu botar aqui. Deixa eu entrar nele aqui, ó. Tá de brinca. Ele tá com 58 mil inscritos, tá vendo aqui, ó? 58 mil inscritos. 58 mil. Ele tem mais inscritos do que eu, por incrível que pareça. Eu tô com nem 50 ainda. Eu acho que eu vou fazer uns canais de entretenimento. Tá aqui, ó. Tá de brinca. 58, deixa eu mostrar pra vocês. 58 mil inscritos. Vamos clicar aqui em sobre. Eu vou mostrar pra vocês 11 milhões de visualizações, quer dizer, um pouco a mais do que eu. E eu perdendo tempo aqui dando aula, né galera? Na sequência aí eu vou botar um vídeo. Sejam bem-vindos ao professor Marcelo Moraes. Eu gostaria de fazer uma explicação nessa videoaula a respeito da diferença entre o técnico em eletrônica e o técnico de manutenção de computadores. Eu tenho aqui diante de vocês uma placa-mãe e eu gostaria de falar como um técnico de manutenção olha essa placa e como um técnico de eletrônica olha a mesma placa. Ou seja, para o técnico de montagem e manutenção de computadores, quando ele olha uma placa-mãe, todos os componentes são chips. Tudo é chip, que maravilha, não é isso? Então, o que é isso aqui? É um chip. O que é isso? Um chip. O que é isso? Um chip. Tudo é chip. Ele não sabe diferenciar um capacitor de um circuito integrado, de um regulador de tensão. Então, simplesmente, quando dá um defeito numa placa-mãe, ele pega a placa-mãe inteira e descarta, certo? Substitui por uma nova. E como que o técnico em eletrônica ele olha uma placa-mãe? Vamos dar um exemplo aqui, bem claro, de manutenção de placa-mãe, onde eu tenho 3 reguladores de tensão, certo? Aqui, 3 reguladores de tensão. Função é regular a tensão, o nome próprio está dizendo. Então eu tenho aqui no pino 1 a entrada e no pino 3 saída. Se entra 20 volts e o regulador é de 12 volts, a tensão que tem que sair 12 volts. Entra 50, tem que sair 12. Entra 30, tem que sair 12. Se o regulador for de 5 volts, entra uma tensão e tem que sair regulado 5 volts. Se entra uma determinada tensão e não sai a tensão regulada, significa que o componente está com defeito. Então você deve substituí-lo. O custo do serviço, do material, R$ 3,80. O regulador de tensão, R$ 3,80. Substituiu, a placa-mãe volta a funcionar normalmente, certo? Capacitor eletrolítico. Um técnico de eletrônica sabe identificar o que é um capacitor eletrolítico e sabe dizer quando ele está com defeitos. Simplesmente observando, você pode ver que muitas das vezes ele rompe, ele explode, não é isso? Então, substituindo um capacitor eletrolítico de 80 centavos, você pode fazer uma placa-mãe voltar a funcionar. Outro componente aqui interessante é a bateria, a CR2032, certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, aqui é uma bateria. Então, o técnico de eletrônica sabe que é uma bateria. O técnico de manutenção, ele acha que é uma pastilha para garganta, certo? Então, você substituindo essa bateria, muitas das vezes, você consegue resolver um defeito em uma placa-mãe. Então, o técnico de eletrônica, ele olha e identifica cada componente, e o técnico de manutenção de computadores, para ele, tudo é chip.
Grande abraço do professor Marcelo Moraes.